Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula. Projeto que prevê treinamento obrigatório para proteger bebês é aprovado. Vereador Nelsinho Bombeiro é o entrevistado desta edição. Hoje é terça-feira, 1º de novembro de 2022. E sob o comando técnico de Márcio Paiola, começa agora o Rádio Câmara Online. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha diretamente pela internet de qualquer lugar do mundo. Mais uma edição do Rádio Câmara Online. 10 itens aprovados, um retirado e outro adiado. Esse é o saldo das 12 proposituras constantes na ordem do dia da 35ª sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, na Câmara Municipal de Araçatuba. Em discussão única, o plenário aprovou o projeto de lei apresentado pelo vereador Maurício Bem-Estar, que obriga hospitais e maternidades da rede de saúde particular a oferecerem orientação e treinamento de primeiros socorros a recém-nascidos em caso de engasgamento, aspiração de substâncias estranhas e também de prevenção de morte súbita. Acompanhe agora a justificativa do autor do projeto, o vereador Maurício Bem-Estar. Que nós vemos nessa casa aqui muitos guardas municipal, polícia, militares recebendo voto de aplauso por salvar bebês, né? Então queria deixar falar algo aqui, né? A aspiração de corpo estranho e engasgamento são acidentes graves e potencialmente fatais que podem ocorrer em qualquer fase da vida, principalmente criança. Segundo especialista, é muito comum a aspiração de corpo estranho, engasgamento com líquidos, leite materno ou até mesmo saliva em menores de 1 ano de idade, pois a criança não possui total controle sobre seus processos corporais. Por isso, esses casos são uma das grandes preocupações entre pais e responsáveis. É de extrema importância que os pais e os responsáveis tenham conhecimento das manobras existentes para serem aplicadas e prestar socorro, evitando a morte por asfixia ou por passagem de alimento para o sistema respiratório, podendo ocasionar infecções. Esse projeto busca que hospitais e maternidade ofereçam esse treinamento a fim de que novos acidentes como esse possam ser evitados. Então, senhor presidente, nós colocamos esse projeto para estar ajudando os pais, né, com as manobras, com as técnicas de reanimação com criança, no caso aconteça engasgamento dessas crianças, né? Então pode estar salvando vida e proporcionar o bem-estar. A pedido do líder do prefeito na Câmara, o vereador Dr. Jaime, foi retirado da pauta o projeto de lei assinado pelo Poder Executivo que denomina Samir na Metala Rezec o prolongamento da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, a partir da via na Metala Rezec. O vereador Luiz Boato obteve o aval dos demais parlamentares para adiar, por uma sessão, a votação do projeto de decreto legislativo que concede a medalha 9 de julho ao esportista Alex Alves de Lima, pelos relevantes serviços prestados ao município. Em segunda e última discussão, o plenário aprovou o projeto de resolução assinado pelos vereadores que integram a mesa diretora da Câmara, o texto que atualiza o regimento interno aqui da Casa. Os outros 8 itens enviados pelo Executivo Municipal foram aprovados pelos parlamentares. Entre eles, destaque para o projeto de lei que trata da concessão de benefícios para a implantação do Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. O texto aprovado recebeu uma emenda aditiva proposta pelo vereador Dr. Jaime, que declara zonas especiais de interesses sociais, como são conhecidas as ZEIs, as áreas urbanas onde serão implantados os empreendimentos no âmbito desse programa habitacional, obedecidas às formalidades legais. E você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, também pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. E o vereador Nelsinho Bombeiro é o entrevistado desta edição do Rádio Câmara. E eu, João de Paula, conversei com ele aqui no estúdio do Rádio Câmara. Vamos acompanhar? Agora, no Rádio Câmara,
Entrevista. E o Rádio Câmara desta terça-feira recebe a presença do vereador Nelsinho Bombeiro aqui no estúdio. Vereador, seja muito bem-vindo novamente. Olá, João, tudo bem? Fabrício, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui prestando conta e divulgando um pouco do nosso trabalho. Perfeitamente. Vereador, o senhor tem como característica do trabalho fazer várias inspeções aqui no município, várias visitas a prédios públicos, também percorrer vias de circulação rápida aqui no município para ensejar, para basear, na verdade, boa parte dos documentos oficiais que partem do seu gabinete. Entre eles, há as indicações, que nada mais são do que as sugestões ao Poder Executivo para melhorar a vida das pessoas que moram aqui na cidade. E os temas mais comuns dessas indicações que partem do seu gabinete, que são aprovadas aqui na Câmara e encaminhadas à Prefeitura, têm como base os acidentes de trânsito no município. Vereador, a que deve exatamente esse aumento do número de acidentes e o quanto disso de fato é acatado pela municipalidade? Inicialmente, como esses números chegam até o senhor? Bem, João, isso vem já da minha própria profissão, onde eu, durante 23 anos, estive diretamente nas ruas, vinculado a esse tipo de ocorrência, atendendo a população, desde os acidentes de trânsito a outras questões aí de incêndio. Então, assim, o meu trabalho me levou a isso e eu ainda hoje, né, eu tenho bastante contato com esse pessoal que eu trabalhei. Então, sempre que algum local vem causando destaque, eles me trazem, eu vou em cima, vou no local, procuro gravar um vídeo lá, né, até mesmo para cobrar o Poder Executivo de que tome providências. Perfeitamente. Hoje, especificamente sobre acidentes de trânsito, quais são os pontos cruciais aqui do município que ensejam o maior número de acidentes? Olha, nós temos um grande número de acidentes pela Avenida Mário Covas, né? A própria Rua Marechal Deodoro é uma rua que nós temos um volume grande de acidente. Pela Avenida Pompeu de Toledo também, que são as vias mais extensas. E aí, quando você tem uma metragem grande de aceleração dos veículos, acabam que colocam em risco, né? Porque a velocidade aumenta e hoje em dia eu atribuo muita coisa à questão do uso do celular, que as pessoas estão dirigindo, mas não estão atentas ao trânsito e sim olhando, né, o celular. É comum hoje você ver o próprio motociclista andando de moto e olhando para o celular, né, e não está atento à frente. Abre uma porta de um veículo e ele se arrebenta no meio da porta. Então isso é comum no trânsito de hoje em dia. Eu atribuo o grande número de acidentes hoje realmente ao uso incorreto do celular, mas também em Araçatuba nós temos aí uma deficiência muito grande na fiscalização de trânsito. Nós não temos assim, nós temos a Secretaria de Mobilidade Urbana que atua diretamente ao trânsito, à fiscalização, mas o número de pessoas que trabalham lá é pequeno para que possa fazer realmente um serviço, um trabalho de conscientização no trânsito. Perfeitamente. Que era o tema da minha próxima pergunta, exatamente sobre a questão de mobilidade urbana. O que, na sua avaliação, pode ser modificado para melhorar a fruição? Porque a mobilidade não é só trânsito, na verdade, né? Sim. A gente está falando de deslocamento de pessoas de uma forma extremamente racional, a ponto que não haja estrangulamento nas principais vias de circulação aqui no município. Há o que se fazer ainda para poder melhorar isso? Como o senhor vê essa questão? Sim, há muito para se fazer, vem sendo feito, né? Mas o trabalho de mobilidade urbana, que nem você falou, ele engloba muita coisa. Mas como nós estamos aqui falando realmente sobre os acidentes, muitos desses lugares aonde nós estamos apontando, nós temos sido atendido pelo secretário de mobilidade, que é o Coronel Reis. Nós temos, assim, uma grande amizade. Trabalhamos durante muitos anos, ele na Polícia Rodoviária, eu no Bombeiro. Tivemos a oportunidade, né, muitas vezes em questões até de infelicidade, que são os acidentes mesmo,
atuamos junto. Então hoje, as ideias que a gente leva realmente são de questões necessárias. E ele tem nos atendido e é notório, né? Eu vou dar um exemplo para você. Na Avenida José Ferreira Batista, lá próximo à Avenida Prestes Maia, né? Nós conseguimos ali que fosse instalado um redutor de velocidade. E eu posso dizer para você com muito orgulho que muitos moradores daquela região e pessoas que transitam por ali falam, olha, parabéns, ficou muito legal lá, porque ofereceu uma melhor condição para quem vai cruzar a Avenida José Ferreira Batista, e ali, diariamente, tinha pelo menos, no mínimo, 2 acidentes de trânsito, e isso acabou, justamente, ali onde o pessoal conhece como antigo pé de galinha. Então hoje você tem ali um redutor de velocidade para quem vai adentrar a avenida, e isso melhorou muito. E é claro que é uma coisa que eu também estou aprendendo agora, né? Na verdade, aprendi, né? Achava que era simples chegar a pedir a instalação de um obstáculo, mas não é tão simples. Demanda de uma quantidade de massa. São 6 toneladas de massa asfáltica própria para obstáculo. Então isso demanda de recurso. Muitas vezes, né, a Secretaria de Obras não tem esse recurso, não tem o produto, e aí dificulta em bastante a instalação do redutor. Mas estamos conseguindo. Mas os estudos de viabilidade técnica que antecedem toda essa instalação também são importantes para poder embasar, né? De fato, sim, legitimar essa indicação, não é verdade? Em muitos lugares que nós fizemos a indicação, não era possível, naquele momento, a implantação do redutor. Então, o que o pessoal da mobilidade tem feito? Vai lá e melhora a condição de sinalização. A cidade sofre muito. Araçatuba é uma cidade que sofre muito com a questão de sinalização. No ano passado, eu apresentei um projeto de melhoria com nomes de rua, placas de sinalização, e deu por vício de iniciativa aqui. Nós encaminhamos para o Executivo, já apresentamos um requerimento cobrando esse projeto, e nesta semana agora, que passou, eu sentei com o Coronel Reis, levei esse projeto para ele. É um projeto que ele tinha ouvido falar, mas ainda não tinha chegado até ele, e ele gostou bastante, até porque outros municípios já adotaram essa sistemática que a gente propôs aqui, e ele vai assumir o compromisso comigo que vai pegar esse projeto com muito carinho e vai tentar implantar no nosso município, que é a questão das placas com nome de rua, que é uma pintura ou adesivagem feita nos postes, né? Reduzindo até o custo, porque você não precisa comprar um poste de metal, fazer aquela placa de metal, sendo que você só vai lá e pinta o poste ou adesiva o poste. Até porque o poste pertence já à CPFL, né, que é a companhia, mas a companhia, em parceria com o município, nós já conversamos com eles e eles aceitam oferecer esse espaço ao município. Perfeitamente. Vereador, falando um pouquinho também sobre uma ação própria do seu gabinete, que é a questão das visitas, né, as inspeções realizadas aí pelo seu gabinete nos prontos-socorros aqui do município. O que o senhor tem observado de mais premente, de mais urgente, para poder justamente atender as pessoas, né, os usuários do serviço público do município, a começar pelos prontos-socorros? Bem, as nossas visitas nos prontos-socorros justamente é em virtude do quê? Eu procuro estar lá para verificar se realmente os médicos estão presentes, estão atendendo, né? Outro fator que me deixa orgulhoso é que o pronto-socorro de Araçatuba, ele não tinha uma ala pediátrica. Nós apresentamos o meu gabinete o ano passado, fizemos a indicação. A secretária de saúde, ela olhou com bastante carinho junto ao executivo. Nós mostramos a necessidade, foi implantado. Então a gente procura estar sempre lá verificando se está funcionando, se os médicos estão, se as pessoas estão tendo uma acomodação. Eu sei que é difícil você conseguir acomodar as pessoas como elas realmente merecem, como elas realmente querem ser atendidas, porque o poder público não tem tanto recurso assim para estar investindo,
mas devagarzinho vai fazendo, devagarzinho vai melhorando. E o que a gente vê é que realmente é sempre necessário a contratação de efetivo. Araçatuba sofre muito aqui no pronto-socorro. Por quê? Nós somos praticamente, vamos dizer, a sede da região. Atendemos 42 municípios. As pessoas têm dificuldade em outros municípios também. E elas acabam fazendo o quê? Chega aqui, cadastram o endereço daqui de Araçatuba para serem atendidas aqui. E, na verdade, elas não são de Araçatuba. E isso acaba acarretando aí num aumento, né, muito grande de atendimentos diário dentro do pronto-socorro. Mas nós estamos aí realmente trabalhando em cima, fiscalizando o poder público disso. E não é aquilo que a gente gostaria, mas a gente ainda consegue oferecer em Araçatuba um bom atendimento no pronto-socorro. A questão da demora, às vezes, do atendimento. Eu falo para você... O senhor conversa com os usuários, eles atestam isso. Sim, às vezes existe um descontentamento, né, por questão de tempo de atendimento. Mas eu digo para você, João, eu pago o plano Unimed há 25 anos. Desde que eu entrei na carreira militar, eu pago o plano de saúde, né? E digo para você, às vezes você vai na Unimed, também demora. Não é um atendimento instantâneo que você chega lá e já é atendido. Existem os protocolos de atendimento, né, prioritários. Exigem lá, né? Você passa pelas triagens até você chegar no médico. E isso é imposto pelo sistema, né, de saúde do país mesmo, que implantou isso. Então, isso acarreta na demora. Mas a tendência é realmente de ir melhorando. Eu acho que hoje o prefeito da atual gestão aqui em Araçatuba, ele tem abrido as portas para nos atender, para nos ouvir. E o que a gente tem, né, apontado tem sido atendido. 100% nunca vai conseguir mesmo, né? Mas, e aí, como você tocou em pronto-socorro e mobilidade urbana, eu até já tinha feito uma indicação no passado. Nesta última semana eu estive lá no pronto-socorro, onde nós fizemos uma indicação da abertura ou mudança, né, de trânsito. Nessa reunião que tive com o secretário, conversamos em algumas possibilidades de mudança no trânsito ali na frente do pronto-socorro municipal, para melhorar, né, a saída das viaturas de emergência, principalmente do SAMU, que elas partem dali. Muitas vezes o resgate está lá deixando uma vítima. Acontece como aconteceu ontem, um acidente na rodovia com 4 vítimas fatais. E aí a viatura precisa sair rapidamente e o deslocamento que ela precisa fazer, o retorno para pegar a mão contrária da avenida, acaba atrasando o deslocamento. E nós apresentamos e espero em breve aí que seja feito, bem em breve mesmo, viu? Que eu vou pegar no pé disso aí para que as viaturas tenham aí maior facilidade de escoamento ali. E a repercussão correspondente a gente fará aqui nesses encontros periódicos que nós temos, né, com os vereadores, no caso também contigo, aqui no Rádio Câmara Online. Vereador, eu agradeço a sua participação aqui no Rádio Câmara e a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu que agradeço, eu sei que o tempo está encerrando, mas eu também fiscalizo bastante as UBSs, tá? Sim. Eu tenho um relatório pronto que eu faço, eu levo esse relatório, eu preencho ele e eu faço através de ofício, não faço por indicação, eu faço por ofício, que é já realmente uma fiscalização mais específica, que às vezes tem que ser dialogado diretamente entre o vereador e o executivo. Então eu apresento através de ofício direto ao gabinete do prefeito. Este não é o nosso último programa de 2022. Com certeza haverá outros 2, pelo menos, até o final deste ano, até para poder falar um pouco sobre o balanço dos seus trabalhos como segundo secretário da mesa diretora da atual gestão aqui na Câmara Municipal. E esse é um assunto que a gente pode aprofundar no nosso próximo encontro. Eu agradeço mais uma vez e tenha um bom dia. Perfeitamente. Esta foi a presença do vereador Nelsinho Bombeiro aqui no estúdio do Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online.
E termina aqui esta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara Online é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigado pela audiência, uma boa tarde, um excelente feriado de finados e até a próxima edição do Rádio Câmara Online.